Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não... Minha mãe e meu pai tinham uma origem católica, cristã. Nós aprendemos essa espécie de valores e vivíamos essa cultura gaúcha, né? Minha mãe veio do campo, meu pai com uma vida simples, e vim aprendendo com eles os rumos que deveria tomar na minha vida, me espelhando naquilo que eles passavam, né? Que é a cultura que vai passando de pai para filho. Isso me levou a ter umas pequenas lembranças da experiência da infância, que é aquela... Hoje eu estava pensando que é aquela questão do machista, porque o gaúcho é muito machista, né? E até um tempo atrás havia uma tradição de que o homem podia fazer tudo e a mulher tinha que ficar em casa. E isso gerava para quem estava de dentro da casa um espectro, assim, a gente conseguia identificar aquilo e carregar aquilo dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, como um modelo. Só que aquilo me trazia muita tristeza, porque ninguém gosta disso, né? O homem podendo fazer tudo e a mulher tendo que se submeter, e isso muitas vezes sofrendo. E o sofrimento da minha mãe me gerava tristeza, me gerava dor, mas também a atitude do meu pai me dava um exemplo de que eu poderia fazer as mesmas coisas. E isso marcou muito a minha vida e eu tive experiências terríveis depois. E a mudança de valores teve um gap, assim, onde é que aconteceu alguma mudança de valores na tua vida? Na verdade, eu fui estudar em minha adolescência, ela foi entre CTGs, Centro de Tradições Gaúchas. Eu gostava muito de dançar. Eu participei muito de futebol, gostava de jogar futebol, e sempre acompanhando meu pai. E fui estudar em Santa Maria. Eu estava com 15 anos, eu terminei meu segundo grau. Com 16 anos eu passei no vestibular e fui para Santa Cruz estudar. E em Santa Cruz, com 16 anos, eu comecei a morar sozinho e aí fiquei distante da minha família. Até aí eu era um menino recatado, né? Um menino recatado, me deslumbrando com o mundo, começando a conhecer o mundo sozinho, e começando a dar os primeiros passos. E como é bom isso, né? A gente desperta para tanta coisa, sonha com tanta coisa, imagina tanta coisa, e a gente é criado para ser feliz, né? A gente começa a identificar, fazer os sonhos e projetar os sonhos e projetar felicidade na realização daqueles sonhos. Mas existe uma diferença entre realizar os sonhos e sonhá-los, né? Aí eu passei no vestibular, e quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a ter outros valores, já comecei a me relacionar com outras espécies de amigos. E a minha primeira experiência com drogas foi com 16 anos. Eu morava numa república, na cidade de Santa Cruz, e eu bati no quarto de um rapaz lá. Eu sabia que eles fumavam maconha e jogavam xadrez. E então eu fui lá e bati lá, porque eu queria participar, eu queria fazer parte do grupo, queria fazer parte do meio, porque aquilo ali era uma novidade para mim, eu achava aquilo bonito. E aí tive a minha primeira experiência. Depois vim para Porto Alegre, voltei de novo a frequentar com os meus pais, morar com os meus pais, e aí eu tive um afastamento da minha vida com drogas, mas sempre vivi uma cultura de beber muito. A minha família toda tinha essa cultura, né? Meu avô, meus tios, tinha essa cultura de beber. A bebida é uma droga socialmente aceita, o álcool é uma droga socialmente aceita, e a gente achava aquilo para todas as festas de família, regadas a cerveja, uísque, e isso era o comum na minha vida. Com 21 anos eu me formei, e depois que eu me formei, eu tinha tudo para ser uma pessoa de sucesso, para ser uma pessoa feliz e para seguir bons caminhos, porque o meu pai tinha boas relações, tinha amigos, já era gerente do Banrisul, e tinha amigos de toda a ordem, empresários, juízes, promotores. Só que eu comecei a me envolver com más amizades, que na época me pareciam boas amizades,
mas a bem da verdade eram más amizades, eram pessoas que me levariam, não estou culpando eles, mas é que a gente busca referência quando a gente é jovem, e me levariam a começar a experimentar drogas, me experimentar a noite, experimentar a festa, e com aquela cultura antiga, machista, e com essa nova experiência da noite, eu comecei a perder muito dos valores, e comecei a entrar numa roda viva de prazeres, que é drogas, bebidas e festas. E isso tudo me gerou um prejuízo muito grande. E tu se sentia feliz com tudo isso? O que te parecia internamente? É difícil falar, né, Humberto? Porque na ocasião parece bom, né? Se todas essas experiências elas não transparecessem algo bom ou não nos gerassem uma boa sensação, elas não seriam um problema. Então eu tinha momentaneamente prazer, momentaneamente me gerava alegria, me dava uma certa expectativa de posição. Só que no outro dia isso sempre tinha uma consequência. O pessoal que se aprofunda mais nas drogas e nessa vida que vai muito a fundo, que se perde, eles dizem que outro dia é o dia da ressaca. Da ressaca, né? O dia da ressaca. E nesse dia a vergonha bate, né? A vergonha bate porque ninguém faz a coisa errada e se enaltece dela sem saber que lá no fundo que está errado. A gente olha no olho das pessoas e aparentemente a gente está sorrindo, a gente disfarça, mas lá no fundo a gente sabe que alguma coisa não está certa, que lá no fundo a gente sabe que alguma coisa está errada. E isso gera uma opressão, gera uma espécie de uma vergonha que a gente tem que disfarçar. E normalmente a gente disfarça no final da noite repetindo o mesmo erro, porque isso gera um círculo vicioso, vai gerando um círculo vicioso. E a gente erra, passa pelo problema, sofre aquele problema no outro dia, mas aí para se recuperar, recomeça de novo, aí vive aquela euforia, aquele ânimo que droga dá, que a namorada, ou que as namoradas dão, ou que a noite proporciona, mas que a bem da verdade é uma ilusão. Eu já queria entrar num assunto assim, a tua parte espiritual até então, até se formar, tu tinha fé em Deus, tu tinha algum veio religioso? Sabe que isso eu sempre tive, né? Até pela cultura. Porque às vezes a gente tem fé em Deus, mas a gente nem sabe por quê. Quando eu era pequenininho, me falavam de Jesus Cristo, de Deus, e eu cheguei a fazer, eu fiz a catequese, eu fiz o crisma, e eu fiz o Emaús, pela Igreja Católica, e eu tinha uma noção sobre Jesus Cristo, mas a minha noção sobre o Jesus Cristo era uma noção de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo, eu me recordo, tinha uma estátua, que ele estava deitado já, né, e a gente passava ali, se benzia. Então essa era a referência que eu tinha de Jesus Cristo, de religiosidade. Eu tinha Jesus como uma referência. Essa era a minha experiência. Tu tinha, além dessa experiência meia da nossa cultura aqui, tu não teve nenhuma experiência com Deus mesmo. Naqueles momentos, estava fazendo as coisas erradas nas festas, bebendo todas e tal, não tinha temor a Deus, não tinha respeito por Deus. Não tinha nada, não tinha essa referência como Deus Senhor. A gente vivia uma vida irresponsável, né? Indisciplinada, sem responsabilidade nenhuma. Para não dizer que eu não tive uma experiência com Deus, eu imagino que a experiência que eu tive com Deus foi eu tive 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu recém havia me formado, e eu comprei um carro, na ocasião, comprei um Pointer, e na mesma noite eu agradeci, eu fui para o meu banho, eu agradeci a Deus, eu falei, Senhor, eu te agradeço, né? Uma oração assim, Sim. Agradecendo a Deus, agradeço por estar me ensinando a ganhar, eu estava animado por ter ganhado, mas quero que me ensine a perder também. Aí naquela mesma noite eu bati o carro. Foi algo bastante inusitado, porque eu não entendia bem o que estava acontecendo.
E com que idade tu casasse, Franco? A minha vida de responsabilidade, ela foi dos meus 21 anos até os meus 30 anos. Durante todo esse tempo, eu procurava a felicidade. Procurava ser feliz mesmo, eu procurava uma referência. Eu procurava me destacar em alguma situação. Mas eu não sabia bem para onde ir, não sabia bem para que lado me direcionar, o que caminho seguir. E aí com 30 anos, eu já estava namorando a minha esposa, acho que uns 3 anos, mas do meu jeito, namorando do meu jeito, e resolvi dizer, acho que se eu casar, eu consigo parar com tudo isso. Se eu casar, vai haver uma mudança na minha vida. Aí com 30 anos eu casei com a Karine Paludo Laus, uma das mulheres mais lindas da minha vida. A outra é a minha mãe, a Alice Laus. Se vai que ela esteja assistindo, né? Ela vai ver. Chega em casa, vai dar problema. Vai que a minha sogra esteja assistindo também. Também, né? É a terceira mulher da tua vida. Terceira mulher da minha vida. Porque parece que são 2 filhos homens, né? São... Teus. Não, teus filhos. Os meus filhos são 3 filhos homens. São 3 filhos homens. E então, minha sogra é uma benção. Sabe que sogra não é fácil, né? Sogra a gente tem que estar sempre abençoando a sogra. E o namoro com a Karina? Meu namoro com a Karina foi um namoro irresponsável de prevalecimento, porque na condição que ela era bem 10 anos mais nova do que eu, e eu já veterano de festa, veterano de noite, sempre me prevalecia tendo um relacionamento com ela e diversos outros relacionamentos também. Mas, na verdade, isso é algo que eu me arrependo até hoje, que foi fazer mal para pessoas que me queriam bem. E isso é algo que a gente não consegue compreender. Como a gente faz mal para aquelas pessoas que nos amam? E isso é uma coisa que até hoje eu me indago, Humberto. O que nos leva, né? O que leva uma pessoa a fazer mal para aquela pessoa que ama? O que leva um filho a tomar caminhos que vão trazer desgosto para o pai e que vão fazer com que a sua mãe chore? O que leva a isso, né? Sair de perto de pessoas que amam tanto a gente e se aproximar de pessoas que nos geram tanto risco. O que leva a gente a não conseguir compreender isso, a não enxergar isso? O que leva as pessoas como a Karina, que me amavam tanto, e eu identificando uma família que me recebeu, pessoas que me recebiam, abriram as portas da casa dela para mim, e eu ser uma pessoa totalmente infiel, desrespeitosa, desconsiderar valores. Isso é algo que realmente é triste. Isso é algo que realmente me fez hoje. Na época não me fazia mal, porque não tinha essa noção, não tinha essa capacidade de identificar isso como um mal. Fazia parte da minha cultura, fazia parte da minha maneira de ser, fazia parte da minha quebra de valores. Porque a minha vida foi descendo degraus, eu fui descendo degraus, que a minha moralidade, minhas regras morais, elas foram esfaceladas. E eu fiquei muito distante da fronteira daquilo que é certo, sempre encontrando uma desculpa para todas as minhas atitudes. Então, minha vida com a Karina, antes do casamento e até mesmo depois do casamento, durante um período, foi muito ruim, Então, tu faz parte daquele resultado das pesquisas que eu faço pessoalmente, que todo casamento ruim já começou no namoro. E as pessoas até enfrentam o casamento, né, decidem casar, sonhando que vai melhorar. Simplesmente o ato vai refazer. Não, agora vai ser meu marido, vai ser minha esposa e as coisas vão andar. Mas a gente vê, se não houverem outras mudanças, que daqui a pouco tu vai falar, né, as coisas podem até piorar depois, tende a piorar. Mas então, tu também tinha um namoro ruim e depois do casamento também entrou nesse caminho. Tive uma situação bem complicada. Quando eu casei para mudar, mas eu não conseguia ficar em casa. Eu estava com a Karina em casa, uma mulher linda, uma mulher, era a mais nova das 3 filhas do meu sogro, da minha sogra, e querida, sempre se dedicou, sempre foi uma sustentação dentro de casa, e eu não conseguia parar dentro de casa, não conseguia ficar dentro de casa. Então, durante a noite eu saía, ia para as festas, chegava de madrugada,
E quando eu chegava de madrugada, o que ela fazia? Ela me lançava em rosto aquilo que realmente estava acontecendo. Chegava para mim e dizia: tu é um bêbado, tu é um drogado, tu é um sem vergonha. E aí imagina, o cara bêbado, sem vergonha, chegando de noite em casa e a mulher xingando ele ainda. Né? Quem é que gosta de ser confrontado, né? Quem é que gosta de receber, de verificar o problema, de ser confrontado com a própria verdade, com os próprios erros? Ninguém gosta. E aí nessas condições a situação só piorava, só piorava. Aí depois do meu caso, depois que aconteceu a entrega dela para Jesus Cristo, depois que ela conheceu Jesus Cristo, nós já estávamos separados. Eu fiquei 3 anos casado, meu filho Pedro Henrique nasceu, e na hora que ele mais precisava de mim, eu me afastei da minha família. Então tu casasse, quanto tempo de namoro então foi? Fiquei praticamente uns 4 anos namorando. Depois 3 anos de 3 casamento, anos de casamento. com esse sofrimento mútuo. Esse sofrimento mútuo. Até não é só mútuo, mais o filho junto agora, né? Mais o filho junto. Mais o filho junto. Porque o que o meu filho ele ia ter como referência de pai, né? Eu falei antes que na minha infância o meu pai era meu modelo. E meu filho ia me ter como modelo. Qual seria o modelo de pai dele? Um advogado que estava jogando a vida fora por causa da bebida, por causa da festa, por causa da noite, por causa das falsas amizades, na verdade por causa da ilusão. Essa seria a herança que eu deixaria para ele naquela ocasião. E durante aqueles anos de casamento, o teu relacionamento com os teus sogros, tu brincasse um pouco aí, mas vamos querer saber que tipo de relacionamento tu tinha com teus sogros naquela época. No primeiro momento eu tive um bom relacionamento com ele, porque ele também gostava de beber bastante. Então a gente identificava, né? Nós tínhamos os mesmos interesses, assim, nós gostávamos, nos reuníamos, bebíamos muito. Ele tinha a mesma cultura que o meu pai carregava com ele, tinha os mesmos problemas, e de certa maneira eu imaginava que ele me entenderia, que aquilo ali estava... Então eu tinha uma boa relação com ele. Tive uma boa relação com a minha sogra durante o primeiro momento, até que eles identificaram que os meus problemas, o bem da verdade, até que eles identificaram os meus problemas. Porque enquanto a gente está convivendo assim, a gente vai meio que maquiando as coisas, né? Ninguém mostra que é um alcoólatra. E o que eles pensavam é que eu era um rapaz, um jovem que gostava de beber bastante todo final de semana. Mas na realidade eu era alguém que não conseguia me livrar da bebida. Eles não sabiam que eu usava drogas. Eles não sabiam que eu saía com outras mulheres além da não sabiam antes do casamento, que depois do casamento, durante um tempo também não sabiam, mas a partir do momento que começaram a saber, aí isso gerou um estresse terrível. E sabe que gerar estresse com a sogra já não é fácil. E com teu pai, como é que era o relacionamento? Muito difícil. Com meu pai, meu relacionamento era extremamente difícil. Meu pai é uma das pessoas que eu mais amo na face dessa terra. E isso sempre aconteceu. Eu sempre amei ele muito, mas nós não tínhamos como conviver. Ele me dava orientações e eu não conseguia aceitá-las. Ele procurava me ajudar e eu não conseguia compreender aquilo. Então as nossas conversas eram conversas de 5, 10 minutos, superficiais, se não se direcionassem à minha pessoa. Porque quando nós nos reuníamos e ele começava a falar sobre a minha pessoa, imediatamente a gente já entrava em atrito, confusão, e por diversas vezes eu gerei situações caóticas dentro da minha casa que quase nos levaram às vias de fato. Algo que eu lamento até hoje. E com a tua mãe, os demais familiares? Com a minha mãe, o meu relacionamento era mais tranquilo, porque a mãe ela é uma pessoa que tem um amor fantástico, né? O amor de mãe é algo... Deus, ele inclusive, ele faz uma comparação do amor dele com o amor de mãe, né? Se ainda que uma mãe te abandone, ele fala, né? Eu não te abandono.
com a mãe não, porque a mãe parece que ela vê os teus erros, mas ela vai ali e procura te auxiliar, procura te ajudar. Ela sempre... O amor de mãe é um amor maravilhoso, porque parece que ela sempre consegue ver em ti a possibilidade de uma recuperação. É verdade. E a separação, dá para entender que era um pedido teu de liberdade, né? Que tu tinha uma vida de solteiro, mesmo casado, mesmo com filho. E confrontado dentro de casa, então era mais fácil sair e viver a vida totalmente sem compromisso. Num primeiro momento, a separação ela é uma festa. Tira dos ombros da gente 1 tonelada de peso. Porque quem vive na irresponsabilidade, jovens que vivem na irresponsabilidade, eles querem casamento, eles querem serem felizes, querem ter filhos, eles querem tudo. Só que eles não sabem que para ter tudo isso existe um preço. E o preço é a responsabilidade. E quando as pessoas não estão preparadas para isso, como eu não estava preparado para isso, enfrenta a responsabilidade, e a carga da responsabilidade gera incômodo, né? gera um desconforto terrível. Então, quando eu me separei, eu me senti a melhor pessoa da face da terra. Só que depois, com o tempo, a consequência vem. Com o tempo, a consequência vem. Quer dizer que os jovens que estão nos escutando aqui, se você quer liberdade, não case. Se você não quer prestar conta para ninguém, também não case. Porque um casamento precisa, né, ter confiança mútua e precisa ter esses passos, né? A gente está sempre pensando no outro, em cada passo nosso, né? Sabe que com relação fazendo uma análise da minha vida, hoje eu identifico o seguinte, que quando a gente está namorando, a gente às vezes quer os direitos de casado, mas sem os deveres de casado. E o grande problema com os jovens hoje, menino e menina, é que as meninas às vezes dão os direitos de casado, certo? Sem exigir os deveres de casado. Então, namoro é para que... existe um nível para todas as coisas. Nível do namoro. Existem direitos, existem deveres. Nível de noivado. É uma situação mais complexa. Tu vai ali já assumir um compromisso, tu já começa a identificar que tu vai assumir responsabilidades. Casamento, assumiu todas as responsabilidades. O grande problema hoje, eu vejo, e já na minha vida, que eu exigia direitos, exigia que a minha namorada me desse os direitos de casado, mas sem que eu precisasse cumprir os deveres de casado. Né? E isso começa mal. Tu é engenheiro, né? Sim. Começa uma obra com 1 centímetro aqui errado. Lá na frente vai dar quantos metros de erro? Né? É. Vai errar bastante, né? Vai sair do prumo. O prédio vai cair. Tá, e voltando aqui, quantos anos separados vocês ficaram? Nós ficamos 3 anos separados. Nesses 3 anos eu voltei a beber, voltei a me drogar, voltei para a noite. Mas tu tinha parado de beber? Não, eu não tinha parado de beber. Mas eu voltei a beber naquela proporção anterior, né? Eu voltei a beber com vontade mesmo. Aliás, eu sempre brincava, as pessoas... Isso é uma brincadeira horrível, uma brincadeira feia. Eu só vou fazer a citação porque talvez tenha alguém que esteja nos assistindo e que também brinque assim. Perguntavam para mim, tu bebe muito? Eu falei assim, não, tu bebe bastante? Não, eu bebo o máximo. Eu bebo o máximo, eu bebo até onde dá para beber, certo? Até água. Então, nesse período, tu afundou mesmo na bebida, voltou às drogas? Voltei às drogas. Festas aí, não tinha mais controle nenhum, não chegava em casa, ninguém estava ali para te perturbar mais, Não tinha mais para quem dar satisfação. E ficasse 3 anos assim separados. Vocês chegaram a se divorciar? Não chegamos a nos divorciarmos. Nós chegamos a dar entrada nos processos. Mas e o relacionamento? Tinha um filho, como é que ficou? Depois que eu me separei da minha esposa, minha atual esposa, nós não conversávamos mais. O grande problema do meu relacionamento com ela foi que nós encerramos o diálogo. É como se levantasse diante de nós, eu amava ela, ela me amava, mas havia um muro que gerava uma frieza de ambos os lados. Eu não conseguia mais conversar com ela. Então, depois disso, todas as minhas conversas com ela eram discussões, eram brigas com o meu sogro, brigas com a minha sogra. São situações bem terríveis.
bem terríveis. E para ver o filho? Para ver o filho, muitas vezes eu ficava com ele. Eu tinha eu tinha uma certa dificuldade para ficar com ele, e com razão, né? Porque elas identificavam o meu problema e não gostavam que ele estivesse comigo naquela situação, naquela circunstância. Mas eu não identificava aquilo. Então eu sempre brigava para poder ter meu filho perto. E quando eu trazia meu filho para perto de mim, eu não mudava as minhas atitudes, né? Eu continuava bebendo, continuava fazendo as mesmas coisas. Eu só não me recordo de ter usado drogas ou alguma coisa na frente dele. Isso não me recordo. E como profissional, tu já tinha alguns anos, né, tempo de separação, já estava formado, tinha clientes. Como é que era a visão dos clientes para o seu advogado Franco Laus? É uma visão de total desconsideração, né? Uma visão de quem... de um irresponsável. Muitos me procuravam, talvez pela capacidade técnica, mas com o tempo a minha personalidade se mostrava, e as coisas que não são boas, elas se espalham rapidamente. Estava conversando hoje pela parte da tarde, antes de vir para cá, e identificando que os homens, eles têm uma característica. Eles olham para os problemas e olham para a causa dos problemas, né? E identificam as culpas e te marcam por aquilo ali. Então, se tu tem problema na tua vida, tu fica marcado pelo problema. Tipo, olha aquele bêbado, olha aquele drogado, olha aquele cara, ele é um bom advogado, mas ele é drogado, ele é irresponsável. Olha aquele advogado, mas ele é bêbado. Olha aquela pessoa lá. E sempre associam a tua pessoa a uma mácula, a um erro. E a diferença de Jesus Cristo é que Jesus Cristo olha para ti, vê o teu erro, vê o teu problema, mas ele não olha para a causa, ele olha para a solução do problema, né? Ele tem a solução do problema. Isso que me alegra com Jesus Cristo. Então, aos poucos, até a visão como um advogado estava bem abalada. Estava bem abalada. Muito abalada. Muito descrédito, né? E nesse período de separação, a tua felicidade? Naqueles momentos de festa também tinha, que nem tu falasse lá, quando iniciasse nas drogas, momentos bons e depois deprimidos? Aí, nesse momento, muito mais depressão. Nessa época eu já tinha picos de euforia e, ao mesmo tempo, quando eu ficava sozinho em casa, eu entrava em depressão. E eu tinha uma grande dificuldade, que era ficar sozinho. Eu tinha grande dificuldade de poder ficar sozinho. Eu não aceitava ficar sozinho, eu não conseguia ficar sozinho. A minha insegurança era tanta, a minha fragilidade era tanta, que eu precisava estar acompanhado, eu precisava estar envolvido com algumas situações, porque eu entrava praticamente em picos de estresse e de depressão por estar sozinho. E como é que muda? A tua vida muda quando? Dá uma guinada assim a tua vida. A minha vida vai mudar, é algo impressionante. Aí a minha vida vai mudar porque a minha vida começa a mudar quando começam a chegar notícias da minha esposa para mim. Me disseram: olha, a tua esposa, agora ela tá crendo em Jesus. Eu falei: crendo em Jesus? E até me recordo de uma oportunidade que eu estava numa audiência a outra parte disse: meu advogado é Jesus. Aí eu brinquei: se eu não conheço, eu conheço o fulano, conheço o outro fulano, conheço tal advogado, e esse aqui não conheço aqui na comarca, ele é de fora. Porque a minha expectativa a respeito de Jesus Cristo nesse momento já era algo histórico, algo simbólico. E então eu está crendo em Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo como seu Senhor. Aquilo me pareceu algo ignóbil, assim, algo desconsiderado. Mas eu ouvi aquilo. E aí me disseram o seguinte: cuidado, porque quem crê em Jesus Cristo ora, e essas orações são fortes. E a minha resposta era sempre: não, forte é o uísque que eu tomo. Forte é o uísque que eu estou tomando. Forte é a droga que eu uso. E então era essa a minha maneira de responder. Aí eu estava na praça, estava chegando em casa. Eu morava num apartamento ali na cidade de Cachoeirinho. E eu estava chegando na praça
E a minha esposa estava ali junto com o meu cunhado, Félix Monteiro. Ele é procurador do município de Gravataí. E ele estava fazendo um trabalho ali de evangelização, falando a respeito de Jesus Cristo. E ele perguntou para mim, eles me cercaram lá e disse: Franco, tu crê em Jesus Cristo? Eu falei: creio. Tu acredita em Jesus Cristo? Acredito em Jesus Cristo. E tu não quer aceitar Jesus Cristo, declarar que Jesus Cristo é teu Senhor? E naquela ocasião eu falei assim: não, eu tenho Ele, eu declaro que Ele é meu Senhor. Aí eu fiz uma declaração que Ele era meu Senhor e Salvador. Mas para mim aquilo foi algo inusitado, foi algo simples. Eu brinquei um pouco ali, subi para o meu apartamento. Só que depois disso algumas coisas começaram a acontecer. A minha esposa começou a orar. E na época não era minha esposa, né? Na época nós estávamos separados já há 3 anos. E começou a jejuar. E começou a se colocar com Jesus Cristo num propósito de ver o seu casamento restaurado. Mas eu não sabia nada disso. Aí numa determinada ocasião eles passaram por mim, a prima dela, elas estão no Rio de Janeiro hoje, as 2 primas. E elas tinham haviam chegado no estado do Rio Grande do Sul para passar as férias. E elas passaram por mim e eu estava indo para uma festa. E quando elas passaram por mim, o meu coração, passado uns 3 ou 4 minutos, começou a disparar. E bater muito forte. Muito forte. E comecei a ter uma espécie de uma crise de pânico. E achei que eu ia morrer, achei que ia me dar um ataque, sei lá. E pedi ajuda para um amigo meu que estava ali, disse: olha, vamos para o hospital. Fui para o hospital, cheguei no hospital, fiquei lá, fizeram os exames, estava tudo normal. Voltei para casa e naquela noite eu liguei para ela. Disse: olha, depois que eu passei por ti ali, eu tive um problema terrível, achei que eu ia morrer. E aí eu achei que deveria ligar para ela, né? Não sei por que hoje eu sei, né? Mas na ocasião eu não entendi por quê. E ela começou a rir no telefone. Começou a rir e disse: logo que nós passamos por ti, eu e as minhas primas começamos a orar. E pedimos para Deus, se fosse para ti ir nessa festa e voltar a beber e ficar com aqueles amigos lá que só vão te deixar mais envolvido com os teus problemas, nós pedimos para Deus que era melhor que tu fosse para o hospital. Que Ele tocasse em ti, que tivesse que tocar na tua saúde, que tocasse. E na hora eu fiquei um pouco chateado, um pouco bravo, não sei entender o que estava acontecendo. Eu só estou falando isso porque o mundo espiritual, ele existe, ele é verdadeiro. O mundo espiritual, ele é uma realidade. E a gente identifica o mundo espiritual como uma realidade quando a gente vai num velório, né? A gente chega no velório, a gente olha ali todo mundo já foi no velório aqui, né? Chega no velório, olha para o velório, ali tem um caixão, e dentro do caixão tem o quê? Tem um corpo. Então a gente é corpo. Todos nós somos um corpo, diferente do corpo que está no velório, né? O corpo do velório ali, ele está sem algumas coisas, sem alguns elementos que nós temos aqui. Nós temos o quê? Nós temos a alma, entendeu? Que são as emoções, todos nós sentimos, né? O morto não sente nada, pode virar o caixão ali, cair. Se falaram que o morto é bom, ele continua morto. Se falaram que ele é ruim, está ali morto. Nós não, nós temos uma alma, psique que se chama, né? Nós temos o intelecto. E além disso nós temos o espírito, que é o fôlego de vida. É o fôlego de vida. E muitas pessoas exercitam o corpo, né? Exercitam as emoções, procuram um psicólogo. Quantos aqui não procuram um psicólogo para organizar as emoções, né? Em casa, com a esposa? E nada contra os psicólogos, mas tudo a favor de Deus, porque nós temos um espírito. Então nós podemos tratar o corpo, podemos tratar as emoções, mas como que nós devemos tratar o espírito? E dia desses eu estava ali na ACC, na Associação Comercial em Cachoeirinha, e aí me perguntaram: como é que faz para tratar o espírito? Eu falei assim: olha, sem eu saber, uma vez me pediram para mim aceitar Jesus Cristo, declarar que Ele era Senhor e Salvador. Eu fiz isso e eu posso dizer para vocês que espiritualmente eu fiquei mais forte e eu consegui compreender muitas coisas que antigamente eu não conseguia compreender e pude dar um novo rumo para a minha vida.
Vamos passear um pouco na tua vida, mas eu quero voltar na Karina. Ela estava quebrada contigo em termos de relacionamento, vocês não se falavam, pelo que deu para entender, os dois se evitavam, mas de repente ela toma uma decisão para entregar a vida dela a Jesus, aí ela está orando por você e pedindo a Deus que o casamento de vocês, né, fosse restaurado. É isso mesmo? Fosse isso mesmo, fosse restaurado. Eu não compreendia muito bem isso. Só que nós não tínhamos mais diálogo. E depois que ela aceitou Jesus Cristo, comecei a ver mudanças na vida dela. Porque aí eu podia chegar mal, mas ela não estava mal, ela estava bem. Então aquelas barreiras que se construíam, aqueles muros que se construíam, que impediam o nosso diálogo, começaram a ser quebrados, e ela permitiu que nós restabelecêssemos um diálogo. E quando eu me dei conta, eu já estava indo na casa dela novamente, eu já estava ligando para ela, disse, não, vai para a praia, então deixa que eu passo aí na tua casa, te pego o Pedro e levo vocês para a praia. Então, a partir daí, ela não começou mais a olhar para os meus erros, mas eu notei que ela começou a me estender a mão para me ajudar a me livrar dos meus erros, para me tirar dos meus erros. E a gente não compreende muito bem isso, mas esse é o papel da Donep hoje, né? Aliás, esse é o papel de todos aqueles que aceitam Jesus Cristo. Então, dá para concluir assim, os efeitos da oração dela e também das atitudes dela quebraram as barreiras que nos atrapalham. Tu se sentiu mais acolhido ali, né? Tu não teve ainda a experiência com Deus, mas pelo acolhimento dela, né, te abriu o coração. É isso? Isso mesmo. E a partir daí eu comecei a frequentar com ela, né? A escutar mais as palestras sobre Jesus Cristo, a ouvir a respeito da vida de Jesus Cristo. E isso eu comecei a ficar impactado com a história de Jesus Cristo de Nazaré, e ela me permitiu isso. Ela me permitiu isso, porque a fé dela foi me contagiando, porque fé contagia, certo? Quem crê em Jesus Cristo, ele consegue contagiar outras pessoas. E identificando a história de Jesus Cristo, eu comecei a compreender que Jesus Cristo, ele não tem hipocrisia, e a verdade que ele ensinou, ela foi tão forte que a vida dele estava totalmente adequada com aquilo que ele ensinava. E o que mais me impactou foi quando eu comecei a analisar por que ele dizia, se te baterem numa face, tu tem que dar outra face. E eu comecei a analisar por que daquilo, e compreendi que se ele não desse a outra face, ele estaria negando aquilo que ele pregava. E por não ser hipócrita, ele não podia fazer algo que ele não pregava. Então, Jesus Cristo é um modelo e é um Deus poderoso que me impactou a minha vida. E a partir daí, muitas coisas começaram a mudar. Então, concluindo essa fase assim, ó, tu viesse perdido na vida e até espiritualmente, né, recebendo na tua vida tudo que tu estava plantando, até que tu fizesse uma entrega, né, tu confessasse Jesus, como tu falasse, como teu Senhor e Salvador. Para quem está nos assistindo, isso aí reflete as palavras de Paulo nas Escrituras Sagradas, que dizem que se você confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, ali acontece uma aliança entre a pessoa e Deus. E dentro dessa aliança, Deus começa a mudar o caráter das pessoas. Isso mudou primeiro o caráter da tua esposa e depois começou, quero ver o que tu vai falar das tuas mudanças. O que aconteceu comigo foi algo sobrenatural. Depois que eu fiz essa confissão, depois que eu comecei a conhecer Jesus Cristo, simplesmente eu não parei porque eu não conseguia imaginar que eu ia parar de beber. Eu não conseguia, olha, a bebida para mim foi uma coisa que fazia parte da minha cultura, fazia parte da minha vida. Eu não conseguia identificar essa possibilidade. Só que em uma determinada ocasião, eu fui num bar onde nós nos reuníamos e pedi para beber. Só que eu comecei a beber e não consegui terminar. E de forma, para mim foi assim,
uma forma terrivelmente estranha, eu não conseguia mais beber. Eu parei de beber. Eu não conseguia mais fumar cigarro. E eu perdi totalmente a vontade de frequentar a companhia das pessoas que estavam se drogando. Porque eu comecei a sentir prazer em estar perto da minha esposa, comecei a sentir alegria por poder estar perto do meu filho, e comecei a identificar que eles eram pessoas que eu amava e que eles me amavam. E essa sensação começou a me dar muito mais, vou utilizar um termo que me vem agora, mais prazer do que o prazer que eu sentia antes. Certo? Fazer a coisa certa começou a ser bom para mim. Tratar com respeito meus pais e tratar com respeito meu pai, considerá-lo, identificar ele, identificar as razões dele, começou a me fazer bem. Então, foi algo que foi acontecendo sem ninguém, olha, Franco, tu tem que entender melhor o teu pai, tu tem que entender melhor a tua esposa, tu tem que compreender melhor o que significa um filho. Existe uma experiência que logo depois que eu aceitei Jesus Cristo, eu convidei um amigo meu para ir na minha casa, e ele já tinha aceitado Jesus Cristo e tinha se afastado. Ele tinha se afastado um pouco da fé. Ele entrou na minha casa e disse, eu cheguei lá e disse, vamos fazer uma oração? Ele disse, oração? Eu falei, é uma oração. Daí eu orei com ele, ele viu a minha família ao redor da mesa, viu o meu filho Pedro Henrique, olhou para a Karina e disse para mim, que herança que ele vai receber? Olha a herança que ele vai receber. Eu recém tinha me convertido, vivia fazendo festa, gastando todo o meu dinheiro, estava cheio de dívidas, né? Tinha mal um carro. Falei, mas que herança que ele vai receber? Que herança que ele vai receber? Perguntei. Se olha, antes ele ia ter um pai drogado, antes ele ia ter um pai bêbado, antes ele ia ter um pai irresponsável, agora ele vai ter um pai dentro de casa, né? Agora vai ter uma responsabilidade, agora ele vai ter uma referência, agora ele vai ter valores a quem seguir, mas valores que valem a pena. Ele vai ter um homem que olha para o pai dele, para o teu avô, e vai saber que respeita. Isso vai ficar para o resto da vida dele. Parabéns, essa é uma herança que o teu filho está recebendo. E aí comecei a compreender que existem coisas que têm preço e existem coisas que têm valores. E existem riquezas que não têm preço. E essas riquezas que não têm preço, elas também não são palpáveis. Elas não são palpáveis. E por não serem palpáveis, elas duram por toda a eternidade. Elas duram para sempre. Porque respeitar um pai e uma mãe é certo desde que o mundo é mundo. Só que as pessoas se perdem nisso. Só que esses valores se mantêm. E quem faz isso, recebe uma recompensa. Eu recebi a minha, que foi a restituição da minha família, restituição da minha alegria com a minha família, possibilidade de estar perto dos meus filhos. Então isso foi algo fantástico na minha vida. Eu estou curioso também, estou curioso com o teu relacionamento com tua sogra e com teu sogro. Olha, relacionamento com a minha sogra é alguma coisa bem difícil, bem complicado de falar. Quem tem sogra sabe o que eu estou falando. Mas quem tem sogra que nem a minha, né, hoje já mudou de opinião. Mas a minha sogra, eu e meu sogro, depois de um certo tempo, nós encerramos o nosso relacionamento e por várias vezes quase entramos em vias de fato, quase eu e ele quase chegamos a nos entrar em combate físico. Só que depois que a minha esposa aceitou Jesus Cristo e eles aceitaram Jesus Cristo, eles começaram a me tratar de uma maneira diferente. Eles não me tratavam mais como um inimigo, mas me tratavam como um filho, como alguém que precisava de uma ajuda, como precisava de um carinho. E uma determinada ocasião eu fui levar a Karina na praia e cheguei lá, eles tinham descoberto, porque não teve algumas coisas que aconteceram de imediato na minha vida e teve outras coisas que não foram tão instantâneas, elas demoraram um pouco para acontecer. E eu cheguei na casa deles, entrei, tomei um chimarrão, nós estávamos ainda na fase de retomar o relacionamento. E eles descobriram alguns probleminhas, né? Alguns problemas. E eu olhei, a minha sogra me chamou, me tratou muito bem, conversou com a minha esposa. E eu fiquei sabendo depois que ela já sabia desse problema. E que a Karina, movida por uma irritação, chegou até pensou e disse, olha, eu não quero mais saber dele, eu acho que cansei, eu acho que ele não tem mais como mudar.
Mas ela, conversando com a Karina, disse assim, olha, mas se nós não mostrarmos algo diferente para ele, quem vai mostrar? Né? Se nós não dermos essa oportunidade para ele, quem vai dar? E isso, depois que eu fiquei sabendo, me surpreendeu muito, porque eu consegui restabelecer os laços de afetividade com o sogro e com o sogra. Isso é lindo mesmo. Isso é algo uma maravilhoso. mudança assim. Então os vícios foram automaticamente sendo deixados, não foi algo que tu precisou entrar numa clínica, Não tomar precisei. remédios? Não precisei. Eu até hoje procuro, quando eu identifico pessoas que necessitam, eu levo em clínica, eu aconselho aí em clínica, mas comigo não foi necessário. Comigo não foi necessário. Comigo foi um milagre da parte de Deus. Aliás, essa parte do milagre da parte de Deus aconteceu. Não sei se estou tomando teu tempo. Não. Corto, Vai te tu. corto. Não, vai. É a primeira vez, né? Então a gente tá. Primeira vez a gente não esquece. Essa questão do milagre é algo complexo, porque quando a gente aceita Jesus Cristo, dizem que acontece uma festa no céu, que é uma festa numa região metafísica, né? Numa região que a gente não consegue entender, uma região celestial. E quando a gente aceita Jesus Cristo, acontece estava falando do dunamis, né? Uma explosão num lugar metafísico, num lugar onde a gente não compreende, mas acontece. Quando a gente aceita Jesus Cristo, isso acontece lá. E quando essa explosão acontece, muitas coisas boas acontecem em nosso favor, embora a gente ainda não veja, embora a gente não compreenda, mas elas estão acontecendo. E a experiência que eu tive, além da alegria que eu senti quando aceitei Jesus Cristo, e a capacidade depois de olhar para o céu, e eu morava num apartamento, era o último apartamento que havia no prédio, eu olhava para o céu, eu olhava para a ponta do horizonte, assim, aí olhando, até a outra ponta do horizonte, e começava a contemplar a grandeza de Deus, e disse, pô, mas Deus realmente é fantástico, né? Deus comecei a pensar a respeito de Deus. Isso nunca tinha acontecido comigo, eu pensava a respeito de festa. Eu gostava de pensar na noite, não a respeito de Deus. Mas isso começou a se abrir na minha mente. E uma das experiências que eu tive foi que essa explosão me livrou imediatamente das drogas. Depois da reconciliação, vocês não casaram de novo porque não estavam ainda divorciados, né? Mas aí vieram mais dois filhos. Não, depois veio o Davi. Veio o Davi. E um tempo mais tarde, eu recebi uma comunicação de que eu recebi um e-mail e o meu filho disse, Franco, sei que tu é meu pai. E eu fiquei surpreso com aquela situação. Eu sempre tive uma certa desconfiança que poderia acontecer em função da vida que eu levava. E aí eu entrei em contato com ele, entrei em contato com a mãe dele, nós fizemos o teste de paternidade e ele é meu filho, e eu identifiquei que depois que eu aceitei Jesus Cristo, aquilo que eu havia perdido, Jesus Cristo trouxe para perto de mim. Então, Deus me deu, além de restaurar o meu filho, Pedro Henrique, além de me dar o Davi, Deus me deu um filho que estava longe, distante de mim, e que hoje está perto de mim, eu agradeço a Deus, que é o Johan. Que legal. E o relacionamento agora, desde então, né, até agora, com a Karina, com os filhos, com os clientes, eu quero ver a tua vida atual agora, acho que é uma curiosidade de todos que estão nos assistindo aqui. A minha vida hoje com a Karina e com a minha família, ela é uma vida totalmente diferenciada. Primeiro porque os sentimentos são diferentes, as sensações são diferentes. A capacidade de compreender o que é uma família, hoje é bem clara para mim, certo? Não só na questão cultural, não só como a célula máter da sociedade, mas também como uma instituição divina, né? Como algo que foi me dado por Deus. Isso me dá uma outra noção. Não que a gente não tenha alguma dificuldade, nós temos algumas dificuldades muitas vezes. Qual é o casal que não tem? Mas as nossas dificuldades hoje, elas servem muito mais para ajustar o nosso caráter do que para nos afastar. Porque hoje nós temos dificuldades,
mas nós não paramos diante das dificuldades. Hoje eu e a Karina, quando a gente tem algum debate, alguma situação, a gente até pode ter um determinado momento de algum atrito, mas esse atrito não nos para, esse atrito não dissolve nosso relacionamento, esse atrito não consegue ser mais forte do que o amor que nos une. Então nós vamos passando de problema em problema, superando as situações, superando as dificuldades. Hoje eu procuro ter um outro posicionamento. O que nunca ia acontecer antigamente, de um cliente me chamar ou de algum colega me convidar para uma festa, porque eu ia chegar na festa e ia fazer um fiasco na festa. Hoje as pessoas me convidam para estar nos seus lares, me convidam para estar nas suas casas. Eu, na outra ocasião, teci o comentário sobre um colega que estava fazendo o aniversário de casamento, e ele me ligou e disse: Franco, eu não peço isso para ninguém, mas eu estou ligando para ti, porque eu tenho observado o que aconteceu na tua vida, e eu gostaria que tu fizesse uma oração para mim no meu casamento lá, que tu abençoasse essa festa de casamento. Eu falei assim: quem sou eu? Eu disse: não, mas eu gostaria. E aí eu fui convidado e eu me senti muito alegre, porque foi um presente que Deus me deu. Hoje, apesar das dificuldades que todos nós temos, eu consigo trazer para muitas pessoas uma outra condição de vida, ou pelo menos uma experiência de vida que aconteceu na minha vida e que eu tenho absoluta certeza que pode acontecer na vida dos outros. Então vocês têm ajudado as famílias, casais, vocês como família ajudado outras famílias? Depois que nós aceitamos Jesus Cristo e depois que nós restauramos a nossa família, nós começamos a fazer trabalhos de casais, fizemos jantares para casais, para que famílias não fossem destruídas. E tem até um exemplo de um amigo meu que me procurou na ocasião. Depois, agora, por último, um outro amigo meu, eles haviam brigado e tiveram um estresse muito grande, e ele me sentou lá na mesa comigo e eu disse: olha, nós estamos fazendo um trabalho para casais, um jantar para casais, e tu vai nesse jantar. Mas como é que eu vou ir sozinho? Eu disse: não, tu vai no jantar. Aí minha esposa foi lá e convidou a esposa dele. Aí a esposa dele foi no jantar. Aí lá no jantar nós falamos a respeito do casamento, falamos a respeito de Jesus Cristo, e eles aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor, né? E depois ali eles restauraram o casamento. Hoje eles estão em São Paulo, né? A família deles está reunida novamente, eles estão bem. Por último, um amigo meu também rompeu o relacionamento com a esposa e foi lá no meu escritório me contratar para tratar da separação. Eu disse: olha, tia, se tu viesse aqui me contratar para tratar da tua restauração com a tua esposa, eu ia ficar muito mais contente. Eu disse: mas é difícil, ela não quer mais. Eu falei: vamos criar uma estratégia aqui, tu aceita isso? Ele disse: mas ela não quer mais. Eu falei: quanto tu ama os teus filhos? Ele falou: são o amor da minha vida. Tu daria a tua vida pelos teus filhos? Daria. Então por que tu não dá 6 meses para eles? Por que tu não dá 1 ano para eles? Se tu daria a tua vida, dá 6 meses, ou dá 1 ano. E ele pensou, disse: então tá, vamos fazer. Eu falei: vamos fazer o seguinte, tu vai ser o piloto e eu vou ser o navegador, certo? Tu vai seguindo as orientações aqui, porque eu descobri um plano. Jesus Cristo tem um plano para a família, e nós vamos colocar esse plano em prática. Vamos fazer assim? Vamos. Então ele tentava colocar o plano em prática, e às vezes ele se atrapalhava, às vezes ele chegava lá: fiz tudo errado. Eu falei: tudo bem, vamos tentar não sair da estrada, né? Mas vamos continuar nesse plano. E para minha alegria, para a alegria da minha esposa, para a alegria dos amigos dele, e para a alegria dele e da esposa dele também, eles conseguiram restaurar o casamento deles, e isso para nós é um motivo de satisfação. Essas são as riquezas que a gente carrega no nosso coração e não tem preço. Quando eu fiz o convite para o Franco para estar aqui nesse evento, ele me contou uma história. Eu queria que tu contasse para os nossos assistentes aqui sobre essa revista, que é uma revista da Donep, A Voz, que tem 4 testemunhos que são compartilhados nos nossos eventos, mas que tu tivesse uma experiência, eu queria que tu contasse. O que aconteceu foi o seguinte: dia desses acho que fazia uns 6 meses, 7 meses, final do dia, eu estava no meu escritório,
analisando, uma sexta-feira, analisando os problemas, as situações que teriam que ser resolvidas. E no final da semana, o peso, ele se derrama sobre os ombros da gente, né? Quem tem compromisso aqui sabe, talvez você que está nos assistindo sabe como funciona. E eu estava me sentindo bem frágil naquele momento ali. Tem os momentos que a gente oscila. E aí tocou o telefone, eu atendi o telefone, uma voz do outro lado, um pouco desesperada, disse: quem está falando é o Franco? Eu falei: sim, é o Franco. Você ouviu o teu nome numa revista, a voz, e viu o telefone, e eu tô te ligando, porque a minha vida tá muito ruim. Aí me falou um pouco da vida dele, chorou muito, e eu via a voz de uma criança do outro lado, e ele chorava, desesperado, me falando que a vida dele não tinha mais sentido. E eu consegui identificar ali que naquele desabafo, naquele desespero, esse homem lá do outro lado, ele tinha até uma intenção de fazer algo ruim, algo até mesmo contra a vida dele. Foi a impressão que eu tive. E ele me disse o seguinte: me falaram a respeito de Jesus, me falaram que Jesus, ele pode transformar a vida das pessoas, mas eu estou muito em dúvida, porque muito programa, são muitas orientações, me perdoe, e eu queria saber de ti. Ele falou dos testemunhos aqui, né? Dos testemunhos da dona, porque ele falou que viu o meu nome na revista A Voz. Mas ele comparou também, cada um falava dessa transformação. Dessa transformação. Ele disse: olha, dessas transformações que acontecem. Se isso era verdade ou não, isso que ele te ligou. É verdade ou não é verdade? Às vezes eu sou meio prolixo. E é verdade, bastante prolixo. É verdade ou não é verdade? Daí eu parei, o que eu vou dizer para ele agora, né? Eu falei: tem duas maneiras de tu saber se é verdade. Tem duas maneiras de tu conhecer Jesus. Uma é continuar lendo dos testemunhos, né? Continuar lendo os testemunhos, continuar ouvindo os testemunhos das pessoas que vão dizer que Jesus fez na vida delas. A outra forma é fazer o que elas fizeram, aceitar Jesus Cristo, e aí ver se ela vai fazer na tua vida. E nesse momento eu perguntei para ele: tu quer aceitar Jesus? O nosso segredo, o primeiro passo que a gente dá é aceitar Jesus como Senhor. Tu quer aceitar Jesus? Daí ele disse: eu quero aceitar Jesus. Daí eu falei o que o Humberto falou, a recenzinha, que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que essa explosão no mundo espiritual, ela acontece quando a gente aceita Jesus, que nesse momento o poder de Deus se manifesta. E falei isso para ele: se tu fizer isso, tu vai experimentar algo na tua vida, porque a Bíblia diz que existe uma festa no céu. Tu quer aceitar? Ele disse: quero aceitar Jesus. Então, fala para mim aí que tu quer aceitar Jesus. Daí ele disse: aceito Jesus. Ele orou contigo ali. E nós oramos juntos. Foi uma alegria. E no outro dia, peguei o endereço dele, o telefone. No outro dia eu liguei para alguns amigos ali na cidade de Tapes. Eles foram até a cidade de Camaquã, conversaram com ele. E dia desse eu estava em Canoas, falando a respeito de Jesus Cristo, conversando numa reunião. E parou um ônibus com um grupo que era lá de Itapes. Desceu, e um dos meus amigos que foram na casa deles me chamou e disse: ó, tá lá o rapaz que te ligou. Aí ele chegou lá, me abraçou, choramos juntos, e ele disse: olha, a minha vida foi transformada. Então isso foi uma alegria fantástica. Essa revista aí, a Donep distribui gratuitamente. Os nossos convidados dessa noite vão levar de presente. E ela tem transformado muitas vidas, milhares, milhões de pessoas que estavam à beira do abismo mesmo, e tiveram ali um testemunho de 4 empresários, tem a versão feminina, que é a Resposta, o nome da revista. Temos tido muitos retornos, né, do que é feito no mundo espiritual, mas transformado em realidade, né, na vida de cada pessoa. É uma maravilha. É uma maravilha mesmo. Eu antes de vir para cá, estava pensando a respeito de Jesus Cristo de Nazaré e o que Ele pode fazer na nossa vida e a transformação que acontece. E tudo isso está na Bíblia, né? Tudo isso está. A Bíblia ela traz segredos fantásticos, mas para tudo existe um primeiro passo. Esse primeiro passo, ele realmente ele é necessário. Hoje, Humberto,
O meu pai, ele tomou essa mesma atitude. Ele aceitou Jesus Cristo como Senhor. E eu me recordo que na minha infância, a minha mãe, ela chorava muito. E uma determinada ocasião ela estava chorando. E eu disse para ela assim, naqueles ditados que a gente carrega, né, na nossa cultura, disse para ela assim: segura na mão de Deus e vai. E quando eu aceitei Jesus, eu fui na casa do meu pai e vi as discussões entre eles. E eu orei. Eu falei: Senhor Jesus, o Senhor tem feito tantas coisas boas na minha vida, eu gostaria que o Senhor fizesse com que o meu pai e minha mãe fossem felizes. Eu gostaria de poder vê-los felizes. E depois que eu fiz essa oração, passou algum tempo, meu pai aceitou Jesus, a minha mãe aceitou Jesus. E hoje, a oração que eu fiz, ela se tornou realidade, porque hoje eles andam juntos, viajam juntos, caminham juntos, um liga para o outro, sente falta do outro. O meu pai hoje tem até um pouco de ciúmes da minha mãe quando ela está distante. Então isso são experiências que a gente tem depois que a gente aceita Jesus Cristo de Nazaré, que só confirmam o poder do Evangelho e nos incentivam a continuar buscando essa comunhão, buscando essa companhia de Jesus Cristo nas nossas vidas. Muito bom. Eu me lembro que em 2010 a Karina estava aí até com teu pai naquele jantar, né, conosco. Hoje ela não pôde estar aqui, ela tinha um outro compromisso também para ajudar pessoas nesse aspecto, né? Também nesse aspecto. Levar a paz para as pessoas, ela já tinha um compromisso marcado. Franco, está maravilhosa a nossa reunião. Nós queremos agora aproveitar esse tempo para não deixar, né, você perder essa oportunidade dessa noite, que a gente ouviu aqui um testemunho, alguém, né, todo o testemunho da Donep, todo palestrante não é remunerado, é por amor que ele confessa todas as fraquezas, todo o teu início na carreira lá, né, com todos os percalços na tua vida, no teu casamento, é só por amor. Não tem preço isso, compartilhar, né? E depois mostrar o valor que quando Jesus entra, é um tesouro, né? Que é incomparável com outros valores aqui. Mas a gente, na Donep, sempre no final da palestra, a gente dá uma oportunidade para aquilo que é poderoso, que pode mudar a pessoa, que pode mudar o destino aqui na terra de qualquer pessoa, e muito mais além, o destino eterno das pessoas, que a gente falou muito aqui em aceitar Jesus ou receber Jesus, né? Que é deixar Ele entrar na nossa vida e tomar a direção da nossa vida. Então isso que aconteceu com os teus sogros, com teus pais, com tuas cunhadas, com teus cunhados, com as tuas irmãs também, dizer, e cada um de nós aqui que está na Donep, a gente vê isso frequentemente acontecer, essa mudança de vida, mudança de caráter, Deus sempre respeitando a abertura que a gente vai dando para Ele trabalhar na nossa vida. Então nós queremos fazer esse convite, né? E para isso eu queria que agora no final nós ficássemos de pé, para fazer uma oração. Essa oração, para ser bem explícito para vocês, ela tem o sentido de entregar a nossa vida para Jesus, assim como o Franco relatou com tantas pessoas, até por telefone, o Franco fez com aquele que se tornou amigo dele agora, né, um admirador, que é essa entrega, essa aliança, é como um casal que vai na frente, né, do altar, na frente do juiz de paz, e confessa ali um para o outro que eles estão dispostos a fazer uma aliança. Então, no mundo espiritual, da mesma maneira, uma pessoa tem que dar uma autorização, né, para fazer essa aliança, para Deus fazer uma aliança com ela e ela com Deus. Então, você que está, né, ouvindo essa noite, você que está em casa também, você pode fazer agora essa oração, que você vai repetindo comigo, frase a frase. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Eu entendi essa noite. Eu entendi essa noite. Que eu preciso de Ti. Que eu preciso de Ti. Eu ouvi a história. Eu ouvi a história. Da mudança. Da mudança. Da vida do Franco. Da vida do Franco. E eu quero para mim. E eu quero para mim. Toda a transformação. Toda a transformação. Que Tu tens. Que Tu tens.
E eu aceito agora E eu aceito agora o teu Filho Jesus teu Filho Jesus como meu único como meu único e suficiente e suficiente Senhor Senhor e Salvador da minha vida. Salvador da minha E vida. eu te entrego agora E eu te entrego ao meu corpo, o meu corpo, a minha alma a minha alma, e o meu o espírito, meu espírito, para que tu me conduzas que tu me conduz por uma vida por uma que vida dê muito fruto. que dê muito fruto. E eu te agradeço Eu te agradeço. e peço que tu escreva o meu nome Peço que tu escreva o meu nome no livro da vida no livro da vida. e que essa alegria Que essa alegria contagie contagie toda a minha família, toda a minha família, todos meus amigos Todos os meus e os meus e os meus relacionamentos. relacionamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No lugar que você está, se você fez essa oração com esse sentido, dessa entrega, dessa aliança, né, desse relacionamento com Deus, você do seu lugar, você levante a mão, que nós temos um presente para você. Tem alguém? Amém. Tem mais alguém? Que nós temos um livro da Donep aqui, que diz assim: agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Tem os primeiros passos do que aconteceu na vida do Franco, na vida dos familiares, dos amigos do Franco. Pode passar aqui. Queria agradecer, em primeiro, com muito carinho, o Franco, a sua família, dar um beijo lá na Karina, um beijo nosso, e a todos. Mestre, eu preciso de um